Escola Bíblica, lição 4. Paulo, a vocação para ser apóstolo. Texto áureo. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:1. A verdade prática. Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. O texto bíblico. Atos 9:15-22 e Gálatas 1. Deixa eu ver se eu estou no certo. Tá bom. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso venho aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito, Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Gálatas 1. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira se perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Um comentário que eu gosto, ele foi para a Arábia e depois voltou outra vez para Damasco. Todo profeta, todo apóstolo, toda pessoa que carrega a palavra de Deus e a expõe, passa por um deserto. Todos. Deserto em hebraico é Midavar, que é um local de silêncio. Somente no completo silêncio da solidão que se pode ouvir realmente a voz de Deus. A vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Ele mesmo confirma este fato aos Gálatas quando escreve: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Gálatas 1,15. O apóstolo experimentou uma completa transformação por meio do encontro com Cristo e foi vocacionado por ele para uma grande obra. O livro de Atos atesta para uma chamada presciente quando o nosso Senhor diz a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Assim Paulo foi batizado no Espírito Santo, batizado nas águas, e teve sua visão recuperada. Depois de passar pela experiência no novo nascimento, Paulo recebeu a plenitude do Espírito. Isto é, ele foi batizado no Espírito Santo. Neste sentido, o livro de Atos revela que o ministério do apóstolo dos gentios recebeu uma unção especial do Espírito Santo. Foi um ministério marcado por pregação poderosa, curas, sinais, prodígios e maravilhas. Com o ministério do apóstolo, aprendemos que não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo. Ele é quem confirma a palavra e a obra. Na Bíblia, vemos ocasiões em que Deus mudou o nome de pessoas: Abrão para Abraão, Jacó para Israel, como Jesus alterou o nome de Simão para Pedro. Entretanto, isso não se deu com o nome do apóstolo Paulo. Não há qualquer menção disso na Bíblia. O que explica a mudança de ênfase no nome de Saulo para Paulo é a origem do apóstolo. O nome Saulo
aportuguesado de Saul, remonta sua origem judaica. Já Paulo, aportuguesado de Paulus, em latim, sua cidadania romana. Como o ministério do apóstolo buscava alcançar os gentios, o nome Paulo foi naturalmente usado no trabalho missionário e, consequentemente, nas escrituras canônicas. Não foi uma miragem nem uma ilusão de ótica, mas Saulo viu realmente o Cristo ressurreto, a quem ele perseguia. Atos 9,17. Essa visão gloriosa ofuscou seu orgulho ante as autoridades judaicas e foi definitiva para a vida daquele que mais tarde seria um embaixador de Cristo entre os gentios. Uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer sua vontade. Qual era a vontade dele para Saulo? Torná-lo um embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho. Não por acaso as várias cartas do apóstolo às igrejas plantadas por ele eram assim identificadas: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. O apóstolo não foi ordenado em Jerusalém, nem por uma comissão de apóstolos formada por Pedro, João e Tiago ou por outros apóstolos de Cristo. O que prevaleceu foi a declaração de Jesus para Ananias, discípulo fiel de Cristo em Damasco. Vá porque, entre aspas, vá porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Fecha aspas. Ananias, com a autoridade delegada pelo próprio Senhor Jesus, numa visão, foi ao encontro de Saulo na rua chamada direita e lá chegando impôs as mãos sobre Saulo. A vocação mudou o rumo da vida de Saulo. De perseguidor dos seguidores de Jesus a personalidade tenaz e obstinada. Deus chamou Saulo e o transformou no apóstolo que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. A operação da graça salvadora na vida de Saulo promoveu uma mudança radical em sua vida. Foi Jesus que o confrontou e o surpreendeu e o chamou pelo nome. Cristo ainda chama o ser humano para frutificar no reino de Deus. É necessário um encontro real com Cristo. Quando isso acontece, ele capacita o ser humano para o seu propósito. Assim aconteceu com Saulo. A vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. A ida para o deserto. O ministério de Paulo precisava de uma preparação austera, silenciosa, de comunhão com Deus e de reflexão. Em vez de ir a Jerusalém para aprender com os apóstolos, ele afastou-se dos judeus nas sinagogas, onde posteriormente passou a apresentar Cristo. Paulo tomou o caminho da Arábia, a sudeste de Damasco, sob o domínio do rei Aretas. O apóstolo preferiu viver em um lugar na região desértica da Arábia, onde habitavam alguns grupos nômades e ele era totalmente desconhecido. Visto? Sempre, o profeta, o apóstolo, eles passam por um deserto. Toda pessoa que faz um trabalho para Deus é obrigatório passar pelo deserto e ficar em silêncio. Midavar, passar um tempo em silêncio para poder então assim ouvir a voz de Deus. Não é no barulho, não é na muvuca, não é assim que a coisa anda. É no silêncio. Todos os profetas, todos os apóstolos, Jesus Cristo foi pro deserto. Todo mundo vai pro deserto. E passa pelo deserto. As lições do deserto. O apóstolo sabia que precisava aprofundar o seu conhecimento acerca de Jesus Cristo, pois seu caminho seria de confrontos com dúvidas, oposição e rejeição. Então foi para o deserto da Arábia, ficou 3 anos aproximadamente entre a sua conversão e o retorno a Jerusalém. Esse período serviu para Paulo reavaliar a si mesmo diante de Deus, suas crenças, convicções judaicas, confrontando-as com a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. Assim, Paulo se preparou para explicar sua vocação aos líderes da igreja em Jerusalém. Saulo passou a usar seu nome romano Paulo, com o qual se tornou conhecido em seu ministério. Ao tomar o rumo do deserto para refletir e aprender, agora Paulo foi despido de toda a filosofia, religiosidade legalista do judaísmo. No deserto, ele aprendeu que a simplicidade era a chave que abria a porta do cristianismo, que era preciso dominar suas paixões, substituindo-as pela alegria da salvação em Cristo. Ele também aprendeu que a imensidão do deserto esmaga o poder e a fraqueza do homem. Agora ele só pode depender de Deus. Por isso, Paulo descobre também, na experiência do silêncio e da solidão no deserto, que as coisas de Deus são do modo como são. E ele quer que não como nós queremos. Ele quer e não como nós queremos. São como ele quer e não como nós queremos, perdão. No deserto, Deus ensinou a Paulo a ser o líder que ele precisava para expandir o seu reino. A conclusão, a grande verdade que aprendemos nessa lição é que Deus não mudou o seu método para vocacionar e chamar a quem ele quer. Para isso, ele usa experiências muitas vezes dolorosas no deserto da vida. É preciso aguçar nossa sensibilidade espiritual para identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida. Muito bacana, muito bacana.
Aqui, essa não tem comentários. Essa foi a lição número 4. Quem gostou, curte e compartilha.